Chuvas no Nordeste 2025. Olá amigos, o que se sabe sobre as chuvas no Nordeste, quais as previsões, o que nós temos até o momento, quais são as notícias? Então vamos lá, essa nossa pesquisa foi baseada com o NOAA, a NOAA na verdade, a Agência Americana Climatológica, que prevê a ocorrência da dupla laninha. O que é dupla laninha? Então, nós temos a laninha mais convencional, que é o resfriamento das águas equatoriais, ou seja, próxima à linha do Equador, do Oceano Pacífico. Lembrando, o Brasil está na costa do Oceano Atlântico, e o outro lado da América nós temos o Oceano Pacífico. Quando estas águas do Oceano Pacífico próximo ao Peru, Equador, resfriam, nós temos a ocorrência da laninha, ao resfriamento das águas do Oceano Pacífico, em torno de 0,5 graus a menos. Ou seja, quando esfria, nós temos a formação da laninha, e a laninha beneficia o Nordeste. E anos que nós temos a laninha, nós temos o norte do Brasil e o Nordeste com mais chuvas do que o ano que nós temos El Niño, o menino, El Niño, o menino espanhol, Laninha, a menina espanhol. No ano que nós temos o El Niño, o menino, nós temos secas, ou seja, menos chuvas no norte e nordeste do país, e temos mais chuvas no sul e partes do sudeste e do centro-oeste. O que a NOAA, a agência americana, está prevendo é a ocorrência da laninha, ou seja, resfriamento desta área do Pacífico, Pacífico Equatorial, próximo à linha do Equador. Aqui está o Peru e mais acima Equador. Quando isso resfria, nós temos a laninha. Chove mais no norte e nordeste de uma forma geral. Quando essas mesmas águas esquentam, ficam acima da temperatura normal, nós temos o El Niño. Aquece essa região, El Niño, ocorre isso aqui. Secas, ou seja, menos chuvas na Amazônia e Nordeste e mais chuvas no sul. 2025, previsão de termos uma laninha. Então é um fator em muitos, esse é um dos primeiros fatores. Então previsão, segundo a laninha, para 2025, mais chuvas no Nordeste e na Amazônia. O problema é que nós estamos tendo, segundo a NOAA, a Agência Americana de Clima, de Oceanos, de Temperatura, e o Metsul, importante, um dos mais importantes sites de climatologia e de tempo do Brasil. Inclusive já deixo aqui o caminho dessa reportagem, metsul.com, cientistas. Vou deixar essa descrição lá no vídeo para quem quiser acessar a matéria ver. O que está acontecendo? Segundo a NOAA, a agência americana, nós teremos a laninha, o resfriamento do Oceano Pacífico, e também o resfriamento do Oceano Atlântico, ambas na região equatorial, linha do Equador. Resfriamento do Oceano Pacífico, laninha do Pacífico, e a laninha do Atlântico. Laninha do Atlântico. Lembrando, a laninha ou El Niño do Pacífico tem uma importância global, é muito importante. O El Niño ou laninha do Oceano Atlântico não tem tanta influência no globo, em toda a Terra, como a do Pacífico. Claro, para o Nordeste brasileiro, que está muito próximo, olha só, poderemos ter grande influência sobre o Nordeste, provocando mais ou menos chuvas. Uma grande pergunta, né? Então, a NOAA, segundo o Metsul, que publicou essa matéria, prevê a ocorrência da laninha no Pacífico e a laninha no Atlântico. Essa matéria está no Metsul,
e foi um dado da agência americana. Vamos colocar este link lá no nosso canal. Olha só, Metsu deu essa notícia, cientistas cogitam surpreendente dupla laninha com impactos no clima. Laninha no Pacífico e laninha no Atlântico. Esta matéria desta semana. Segundo o Metsu, a Administração Nacional de Oceanos, Atmosfera, ou seja, a NOAA, a agência americana, Nacional, Oceanos e Atmosfera. É a abreviatura de NOAA dos Estados Unidos. No começo desta semana, que o Pacífico Central, ou seja, a região dos Ninhos, está na faixa de neutralidade, ou seja, entre menos 0,04 graus centígrados mais 0,4 graus centígrados. Neste momento em neutralidade, mas com tendência, a probabilidade, olha, de 72% de laninha no final deste ano. Ou seja, neste momento nós temos neutralidade, acabando o El Niño, que estava quente, chegou a zero, vamos dizer, e agora vai resfriar. Com 72% de chance de termos laninha no final do ano, de acordo com o NOAA. Existe também o El Niño e laninha no Oceano Atlântico, coisa que não se sabe muito. A gente não ouvia falar nisso. Então, este ano, final de 2024, começo de 2025, poderemos levar a ter a laninha no Pacífico concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo com laninha no Atlântico. Ele fala que a laninha no Atlântico é na região central, equatorial, já dizendo, olha só, que nos últimos meses nós tivemos a temperatura no Atlântico equatorial central 0,5 a 1 grau abaixo da média histórica para esse período. 0,5 a 1 inferior à média para esta região. Então aquela região do Atlântico está mais frio há alguns meses. De acordo com a NOAA, se essas condições frias persistirem até o final de agosto no Oceano Equatorial, ou seja, na linha do Equador, poderemos ter o fenômeno conhecido como Ninha Atlântica, pode ser declarado. Lembrando a todos que a direção dos ventos, é importante nós entendermos isso para entendermos a Laninha e El Niño. A direção dos ventos é sempre de alta pressão, ou seja, baixa temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais as moléculas de ar estão próximas. Então é uma alta pressão. E o vento se desloca sempre de alta pressão para a região de baixa pressão. Baixa pressão, ar quente, olha, temperatura alta, as moléculas se expandem, ficam distantes uma das outras. Então, de uma forma geral, todo o vento que ocorre na atmosfera, na Terra, é de alta pressão para baixa pressão. Quer dizer, de baixa temperatura, do frio para o quente. Ok? Então, deslocamento do vento, do frio para o quente. É importante nós entendermos isso. E aqui nós temos o local onde está ocorrendo a Laninha no Atlântico Equatorial. Lembrando, aqui nós temos o Brasil, tá? O Nordeste está aqui, Nordeste, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador, aqui está o Nordeste, ok? Linha do Equador. Já próximo à África, aqui é a África, nós temos este ponto onde ocorre este fenômeno, Laninha do Oceano Atlântico. Então, como nós vimos na tela anterior, o vento é do frio para o quente. Se vai ocorrer isto aqui, o resfriamento, nós criamos uma região de alta pressão, ou seja, o vento daqui tende a se deslocar para regiões mais quentes. Então, uma pergunta, nós teríamos então no final do ano, o deslocamento
de ventos desta região para o Brasil, empurrando áreas de alta temperatura, ou seja, temperatura alta, nós temos mais vapores de água, mais nuvens. Então esse deslocamento empurraria essas nuvens carregadas para o Nordeste? É uma possibilidade. Aproveitando esta imagem, está dizendo que as temperaturas médias da superfície do mar em junho e julho de 2024, comparadas às médias, mostrarão águas frias ao longo do Equador. Então essas imagens se referem aos meses de junho e julho de 2024 deste ano, mostrando que esta região está entre, olha só, menos 1,8 graus, o zero é o branco, e aqui vai aumentando. Quanto mais azul, mais frio. Então, zero, ou seja, temperatura normal para esse período do ano, vamos dizer 28 graus, 27, o que seja. Quando vai chegando ao centro, vai diminuindo a temperatura. Digamos que a temperatura seja 28 graus, o normal, menos 1,8, ou seja, 26,2 graus. Então é a região bem na linha do Equador, olha só. Próximo à África e também próximo ao Nordeste, está mais frio do que nos outros anos. Águas frias ao longo do Equador, que pode se tornar um evento laninha no Atlântico. As áreas assinaladas é usada para mostrar ninhos e ninhas, segundo a NOAA. Então, reforçando, estas temperaturas são as médias de junho e julho de 2024, que ficaram abaixo da média histórica, em até menos 1,8 graus, o que, se permanece, vai dar a ocorrência da laninha no final do ano. Olha só, este modelo mostra o El Niño, que são os vermelhos, ou seja, a anomalia positiva, tudo isso que está vermelho são anos que tiveram aquecimentos além do normal. O que está abaixo, em azul, laninha, ou seja, os anos que o Atlântico estiveram, aquela região que nós mostramos, abaixo da média histórica. Vejam bem, não é 0 graus de temperatura, é oscilação de temperatura. Digamos que lá a temperatura normal seja 28 graus, 27. Então, é a temperatura média. 27 graus seria aqui, mais 0,5, 27,5, mais 1, 28 graus. Suposição. E descendo, 27, 26 graus. Então, os anos que nós tivemos temperatura abaixo da média histórica, nós temos laninha. O ano que nós temos temperaturas acima da média histórica naquela região, nós temos El Niño. Então, 82, 1990, 2000, 2010, 2020, 2024, para somente o Oceano Atlântico. Nós estamos falando Laninha e El Niño no Oceano Atlântico. Vejam, 2024 nós tivemos o recorde, olha só, 2024... A matéria diz que foi o ninho do Atlântico mais alto em 2024, chegando, olha só, acima de 1 grau, acima da média histórica, muita temperatura. E aí também pode ter provocado muito calor também no Nordeste. Então, nós tivemos em 2024 um ano de El Niño, grande temperatura no Atlântico Equatorial. Esse recorte se refere ao ano 2024. Veja, janeiro, em torno de 0,5 graus acima da média histórica. Fevereiro, ainda mais alto. Chegamos em março, o topo, o pico, mais de 1 grau acima da média histórica, muito alto. Então o mês de março foi o mês mais quente do Atlântico Equatorial. Em abril começou a reduzir, ou seja, estava acima da média histórica, mas reduzindo. Quando chegou em maio, houve uma queda sensível. Em junho, se inverteu. Em junho de 2024, o Atlântico Equatorial, nós tivemos redução de temperatura. Ou seja, ficou abaixo da média histórica, em torno, em junho, de 0,25 mais ou menos. E em julho nós já tivemos redução de 0,5 grau.
ou seja, havendo redução no Oceano Atlântico Equatorial, ocorrência possivelmente da Laninha no Atlântico. Já este site, o site ndmais.com.br, que é um site de Santa Catarina, ele fala no assunto e fala o seguinte: cientistas prevê Laninha em dobro, Laninha em dobro em 2024. O que esperar para o Brasil? Segundo este site, de que forma o fenômeno Laninha em dobro pode afetar o Brasil? Segundo o site, está dizendo que no Brasil o impacto da Laninha em dobro poderá ser sentido no setor agrícola. É possível que a agricultura das regiões Norte e Nordeste se beneficie com maior volume de chuva provocado pelo fenômeno. Lembrando, não foi o IMET que já deu esse diagnóstico, nem o NOAA. A NOAA prevê a Laninha no... Vamos lá. A NOAA está prevendo a ocorrência da Laninha tanto no Pacífico como no Atlântico, no inverno do Nordeste, final do ano, começo de 2025, é a previsão. A Metsul não bate o martelo se isso vai beneficiar ou prejudicar o Nordeste. Quem diz que vai beneficiar é o site ndmais.com.br, que é de Santa Catarina, que está dizendo que no Brasil o impacto vai beneficiar o Norte e o Nordeste com maior volumes de chuva. Esperamos que isso aconteça. Então, se isso acontecer, como o ndmais.com.br está publicando, nós teremos um grande inverno no Nordeste em 2024. Teremos chuvas acima da média histórica. Esperamos que isso aconteça. A minha conclusão, então, baseado nos dados do NOAA, da NOAA, do IMET, do site Metsul, muito respeitado site do Rio Grande do Sul, e do ND+, então é possível que haja melhorias nas chuvas do Nordeste. Acredito pessoalmente que nós teremos um inverno muito bom em 2025 no Nordeste. Claro, com irregularidades no espaço, regiões chovendo mais, outras chovendo menos. Lembrando que nós estamos vivendo o tempo de mudanças climáticas. Na mesma região pode haver grandes chuvas no canto e chuvas poucas no outro. Minha previsão pessoal, ouvindo tudo, é que, de uma forma geral, o Nordeste tenha boas chuvas em 2025. Outra conclusão que eu tiro é que é possível redução de temperaturas no Nordeste. Como nós teremos o resfriamento, já estamos tendo este resfriamento do Atlântico Equatorial, ou seja, na área do Equador, muito próximo do Nordeste, acredito que nós tenhamos também um final de 2024 um pouquinho menos quente do que nós tivemos no ano passado. Não estou falando do centro do Brasil, nem no norte, nem no centro-oeste, nem no sudeste. Eu estou falando do Nordeste. É possível, especialmente as áreas litorâneas e agreste, que nós tenhamos um final de ano um pouquinho menos quente do que 2024. Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.